Então, vamos lá, meninos. Olha, nós estamos estudando sobre os médios, lembram? E hoje vai falar sobre os médios videntes, na 45. Começando, né? Continuando. Porque nós estudamos dos médios, né? Que é o parágrafo 6º dos médios. E hoje, começando aqui, os médios videntes. Alguém aqui é médio vidente? Eu não. Eu mal enxergo aqui os encarnados, que dirá os desencarnados, né, Verinha? Mas tá bom. Você é Maria? Igual nós comentou, né? Primeiramente, boa noite para vocês. Agora eu te comentei com você, a gente vê de olho fechado, né? Eu não sei se é evidência, assim, eu não sei explicar. O que Porque você o acha? vidente, ele não vê com os olhos mesmo, com os olhos da carne. É, Porque quem está vendo é o espírito, né? Através do espírito. porque. Agora, precisa ver, igual- Maria, o seguinte: Hum, o médio vidente, ele vê mesmo, parece, né? Não é, importa se é olho fechado ou aberto. Agora, às vezes, tem mediunidade que você percebe. Você percebe o ah, espírito como se você estivesse, como se ele viesse na tua mente. Aí não é evidência. Aí não é hum, evidência eu não mais. sei, viu, Marlene? Porque às vezes eu estou assim, concentrada na mesa, assim, aí de repente aparece, a gente vê, né? Às vezes É. eu vejo, igual no Luz e Amor, eu vejo o hospital, os médicos Então, trabalhando. sim. Muitas das vezes eu vi o Tony lá ajudando você. Assim, às vezes eu vejo uma escada, as pessoas subindo, na sala com a cadeira de rodas. Não é todas as vezes, não. Depende, assim, do dia, que às vezes tem dia que você não está, assim, o dia não foi tão bom, né? Porque quando É. você faz as leituras, prepara para o trabalho da noite, parece que é mais, assim, a gente não sei se percepção se vê. Que É, coisa, mas né? você deve ver, sim. Quer ver? É, Vamos ver. Você vai prestando atenção. Vocês, qualquer certinho. coisa pode me interromper, gente. Uhum. Médios videntes são pessoas que, no estado normal e perfeitamente despertas, gozam da faculdade de ver os espíritos. Está vendo? Então, não é o seu caso, eu acho. Porque você vê a hora que você está em concentração, não é? No centro, ou mesmo na sua casa Isso. fazendo oração. Aham. Aquele vidente, assim, ele está de boa, ele vê. Até nós citamos do Divaldo, né? Lembra? Agora que eu lembrei. A possibilidade de vê-los em sonhos é, sem dúvida, consequência de mediunidade, mas não constitui, a bem dizer, o que chamamos médiuns videntes. Explicamos a teoria desse fenômeno no capítulo sobre visões e aparições do Livro dos Médiuns. São bastante frequentes as aparições acidentais das pessoas a quem um dia amamos ou conhecemos. E, embora aqueles que as presenciaram possam ser considerados médios videntes, dá-se mais geralmente esse nome àqueles que possuem a faculdade de ver quase que todos os espíritos presentes, de modo mais ou menos permanente. Esse é o vidente, né? Dentre estes, há os que só veem os espíritos que são invocados e os quais descrevem com minuciosa exatidão. Por exemplo, a dona Honora acabou de falar, né, que na reunião a Sueli viu, mas ela estava em estado de concentração, né, porque estava na reunião. Se ela ver em outras situações, é considerado vidente, sim. E você também, né, Maria? Descreve em seus mínimos detalhes os gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços do rosto, o vestuário e até os sentimentos de que parecem animados. Olha lá. Há outros em que esta faculdade se apresenta ainda mais generalizada. Vem toda a população espírita ambiente movimentando-se, como que cuidando de seus afazeres. Tais médios nunca estão sós. Estão sempre rodeados de espíritos que podem escolher à vontade,
porque podem, se o quiserem, afastar os que lhes desagradam ou atrair os que lhes são simpáticos. Esse é o vidente mesmo, né? Mas a Maria falou que às vezes vê o médium sendo conduzido nas escadas, como se ele estivesse indo para outro departamento. Se você está em estado de vigília, você está trabalhando na sua casa, você vê, Maria? Não, assim, de primeiro eu via, sabe? Percebia, via. Agora não. Assim, por exemplo, quando eu estou no dia do trabalho, eu percebo as entidades perto de mim, né? Eu percebo, eu não vejo, não. É, Mas, talvez mas quando eu era mocinha, eu via. Às é. vezes eu ia assim pelo caminho. Uma vez eu passei assim, tinha uma árvore, tinha uma mulher sentada numa pedra, e era castragem antigo. Aí eu fiquei assim, aí andando, olhando para trás. Aí quando eu dei uns metros para frente que eu olhei, não estava mais, estava só a pedra. Aí eu falei, não, agora eu vi mesmo, de olho aberto. Então, Mas você, agora, depois do Coelho, agora para cá, não, eu vejo mais só mesmo com o olho fechado. é, às vezes no começo da mediunidade também tem isso, né? Que é meio um chamamento. Depois, igual você falou, agora eu já não vejo mais, tal, porque já não é necessário, talvez, né? Alguém quer É. falar alguma coisa sobre evidência? Quer falar, Ana? Ô, Ana, está fechado o seu áudio. Não, tá bom. É isso aí mesmo, né? Para ser evidente, tem que estar na vigília e alguma coisa aparecer na sua frente, né? Senão, não é essa evidência propriamente dita. É uma intuição, sei lá o quê, né? Uma percepção, né, Ana? No caso da Maria, assim, ela falou que achou que tinha visto alguma coisa, mas era uma pedra. É, mas Essa, eu vi a mulher mesmo. Não era pedra, não. Depois que eu caminhei um certo pedaço, a mulher desapareceu. E ah, ficou, E a gente morava na roça, quando eu tinha uns 14 anos, eu arrastava os colchão de noite, pisava, arrastava chinelo. Aí eu tinha que dormir no canto do meu pai, de tanto medo que eu tinha. sim. Porque os sentidos nos enganam. Às vezes nós olhamos ao longe, é uma pedra sobre a Uhum. outra, e a gente pensa que é um cavalo, né? Ou mesmo uma pessoa, mas aí você chega perto e vê que não é, que É, são pedras, que, né? Então isso. acontece, isso aí é a ilusão do sentido. Aí não é evidência, não, é ilusão do nosso sentido mesmo, do oftálmico, né? Isso É. acontece mesmo, a ilusão dos sentidos. É, É, acontece mesmo. acontece. Interessante, né? É. É, é verdade. Então, a gente não pode confiar nos sentidos. Mas Do quando a corpo. gente não está nem pensando se nada, por exemplo, você está lá concentrado, aí aparece o espírito. E um dia eu estava lá concentrada, aí ele da comunicação espírita, eles trouxeram ele. Aí, aonde ele estava muito desesperado. Era um lugar, parecia um lugar que não tinha janela e era dentro de uma gruta, toda cheia de pedra, não tinha ar e ele estava preso ali dentro. E tinha um espírito que estava parecia um tipo de uma mesa. E ele clamava, falava assim que não queria ficar lá mais, ele estava preso ali, que eles não deixavam ele sair, que era para ajudar ele. Aí eu vi mesmo, eu vi o espírito que deixava ele sair, tinha outros e tinha ele também. Aí ele saiu, veio, se comunicou, chorou muito mesmo, desesperado. Era um lugar horrível, uma energia tão ruim que eu custei melhorar.
Mas eu vi esse lugar, agora eu não sei se eu percebi, igual você está falando, ou se eu vi também. Não sei. Ficou difícil agora definir, né? Você viu, mas é o que a Marlene falou, em estado de concentração. Agora, ele fala que a evidência não precisa estar concentrada para ver, É, entendeu? É isso que entendi. está falando aqui. Agora, com Aham, relação à visão, por isso que nós não podemos confiar nos nossos sentidos físicos, é, é verdade. do corpo, porque Tem que eles nos analisar, né, enganam. o Anne? Tem que analisar, né? Porque senão a gente também, se tudo que vê já fala que é evidente também, não dá certo, não. A gente tem É, que ver, prestar muita atenção, né? é, Questionar, essa coisa. Às vezes tem alguma comunicação assim, muito difícil, às vezes é um espírito mais dá conselho, tudo. Aí a gente fica com o pé atrás, vai, será que é meu? Será que é o espírito mesmo? Aí, eu, aí às vezes apareceu um dia eu falei pro Zé Mário, falei, ó, eu vi ele, esse que veio dar o conselho. Ele estava com uma roupa marrom, escondia o rosto. Aí o Zé Mário falou, não, deve ser assim. Aí ficou por isso mesmo. Mas igual a Ana falou, já não é evidência, né? É percepção, né? Você estava na reunião, no estado de concentração, Uhum, aí você sim, percebe o quadro do espírito, né? isso. Agora vamos para o sonâmbulo. Esse também é encrencado, gente. Esse é o mais encrencado de todos. Ô, Marlene, Ah, você conhece a Alice, uma que é cabeleireira, que mora sempre, tem um salão bem aqui perto de nós? Alice? Alice? Alice. Não, não conheço, não. O Acho que não. Olivinho, você não conhece o Olivinho, não? É pai dela, da Alice. Ele ia muito lá na Madeleine no tempo do compadre João. Ele vai lá até hoje tomar café. Ela falou que quase todo dia vai lá tomar cafezinho. Aí ele fala para a Adelaide que à noite eles puxam ele pelos pés, puxam as cobertas dele, sabe? E ela falou assim que falou para ele, mas então por que que você não vai no centro? Porque ele acho que ele é médico vidente, sabe? Mas ele não vai, sabe? Mas que de noite eles raspam o pé, puxam ele da cama, puxam as cobertas. Falei, ai, Deus o livre, hein? Ô, dona Honória, vamos mudar o rumo dessa prosa, É, porque nós vamos dormir agora mesmo. aí nós vamos ficar com medo, né? É, e eu não tenho ninguém aqui para me acudir, não. A Verinha também não. A dona Honória também não, né, dona Honória? Não, a comadre Adelaide me contou que outro dia ela acordou, acho que era 2 horas da manhã. Ela tá escutando que barulho, e ela levantou, a máquina de lavar ligou sozinha. Aí ela disse que andou para a casa inteira olhando, olhou na garagem, não tinha nada. Aí eu contei, agiu eu, hein? Agiu, tem medo, eu, hein? Ai, ai. Falei, nossa, credo, né? Aí, dona Honória, provavelmente alguma coisa que ela esqueceu e aí a máquina funcionou. Por isso que eu já tiro da tomada. Quero ver se a minha funciona. Eu também tiro a minha. Eu tiro É, todo dia que eu lavo roupa, eu tiro da tomada. Eu lavo de 15 em 15 dias que eu ponho a máquina para lavar roupa é, e de banho, que a minha roupa eu lavo na mão. Eu também tiro. Mas eu é. tiro da tomada. Então vamos, gente, vamos ver o sonâmbulo. Esse aqui também é bem complicadinho. O sonambulismo pode ser considerado como uma variação da faculdade mediúnica. É o que o Adolfinho está estudando, Verinho, do sonambulismo. Ou melhor, são duas ordens dos fenômenos, que frequentemente aparecem juntos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Tá vendo? Ele fala que pode ser uma faculdade mediúnica, mas o sonâmbulo é o próprio espírito, é uma emancipação da alma, né? Olha lá, que frequentemente aparece juntos. O sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. É a sua própria alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele transmite tira de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais acertadas que no estado normal. Seus conhecimentos mais amplos, porque sua alma está livre.
Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que ele diz não vem de si mesmo. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica com o médium comum pode também fazê-lo com um sonâmbulo. Até muitas vezes o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com a mesma precisão que os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir nos seus pensamentos. O que dizem fora dos limites de seus conhecimentos pessoais, muitas vezes lhes é sugerido por outros espíritos. Olha como que é complicado, né, gente? Mas o sonâmbulo, regra geral, ele não é médium. Ele é a sua alma que emancipa. Então, ele vai no seu estado de desdobramento, ele vê, ele pode falar, ele pode transmitir. Tem um caso no livro dos médiuns que Kardec fala, o cara era até meio bobalhado, mas no estado de sonambulismo ele dava receitas. Está no livro dos médiuns. Agora, ele fala que também pode ser um fenômeno mediúnico se um espírito se apresentar para ele e falar algumas coisas. Mas, num primeiro momento, é esse espírito que a sua alma se emancipa, ou seja, a alma é capaz de, nesse estado, vamos dizer, de elevação, ele vê, ele ouve, né? Esse Marlene, é o sonâmbulo, fala. é o caso dessas pessoas que dormem e levantam ou não? Não tem nada a ver. Não é, Ana. Esse que levanta e sai andando é mais corriqueiro, né? Normalmente isso acontece com criança, adolescente, às vezes. E pode ser também. Uma vez eu me lembro que isso aqui, nossa senhora, sempre me intrigou que a gente ia estudar para o COEM e eu tinha dúvida. Eu perguntei para o doutor Novelino isso. Ele falou, não é esse caso. Eu fiz essa pergunta aí que você fez. Esse sonâmbulo é a emancipação do espírito mesmo. Eu acho que esse que levanta, tal, eu lembro que quando a gente é criança, a gente faz umas coisas assim. Mas o espírito está afastado, né, Marlene? Tá Quando a pessoa está dormindo. Eles falam até que não pode acordar, né? Então, eu não entendo isso aí, não. Olha, eu vou te falar a verdade, isso aqui é uma pedra no sapato mesmo. Mas eu me lembro que o doutor explicou assim. Agora, aqui no livro dos médiuns, ele dá um exemplo de um rapaz que até parece que, assim, ele era até meio bobinho, né? Assim, não é que é bobinho, tinha algumas dificuldades cognitivas. Mas aí, nesse sonambulismo, ele receitava medicamento. Pode falar, Verinha, vamos ver se a Verinha... Não, o que eu quero falar é que esses que levanta, dormindo e tal, não é médio de efeito físico, mas pode ser mais físico do que o sonambulismo mesmo, que desdobra no espírito, não é verdade? Não poderia ser assim, será? Acho que não, Verinha, porque o médio de efeitos físicos é aquele que ele vai doar fluidos para que, por exemplo, às vezes apareça um objeto, ou que ele transporte um objeto. Não é esse, não. Não, eu estou dizendo que não é ele, mas esses que levanta pode estar ligado com o físico, não é médio de efeito físico, não, é isso que eu quero dizer. Que não é. Achei que você estivesse falando que era médio não é, não. Entendi não é isso, o que você falou agora. Então, e aí, aproveitando que eu não estou com crise de tosse nesse momento, o Deus é perfeito, a espiritualidade, né? Esses 2 dias que o Adolfinho foi, nos esclareceu muito, né, Marleninha? Na quarta-feira.
O o Dalquim é muito magnetismo, né? E ele já é. trouxe para o lado espiritual e nos esclareceu tudo. Eu estou muito satisfeita. Eu gostei também, gostei muito. Foi ótimo. Quinta-feira eu senti não poder ficar, porque o Mário estava, Quarta-feira. mas ele estava explicando umas coisas diferentes também para o Mário, né? É, Eu precisei sair, porque nós ia sair, era aniversário do João Paulo, e a gente ia para a casa dele. Aí eu não tinha como eu ver lá, porque muita gente, né, faz barulho. Falei, o jeito é ficar fora. Aí mas saí depois você pode ver a gravação. Então, mas esse sonâmbulo aqui, até um dia você falou, né, Ana, da sua filha, não sei se é Ana Maria ou Juliana, A chegou a Juliana, pôr o uniforme, né, é, para ir para a escola. ela tinha muito. Mas hoje ela não tem mais, né? Não. É isso que eu já observo nos exemplos, assim, que às vezes tem quando criança ou adolescente, depois para. O João tinha demais, ó. Também parou, né? O Aí João você fala o João, seu marido, é meu marido. se fosse seu neto. Não, meu marido. Mesmo adulto, Ana? Hã? Mesmo adulto? É adulto. Ah, mas o João tinha, né, Ana, mediunidade. Ah, devia ter. Assim, pouco que eu vi e tal, eu acho que ele tinha, viu? É. É. Bom, gente, então o sonambulismo é esse, né? Resta a gente saber se esses casos aí. O doutor Novelino uma vez falou que não era, mas para falar a verdade, eu não sei explicar. Agora vamos ver os médios inspirados. Ó, esse nome já fala, né? São aqueles em quem os sinais exteriores da mediunidade são menos aparentes. A ação dos espíritos nesses casos é totalmente intelectual e moral e revela-se tanto nas menores circunstâncias da vida como nas maiores concepções. É sob este aspecto, sobretudo, que se pode dizer que todos são médiuns, pois não existe ninguém que não tenha seus espíritos protetores e familiares, que envidam todos os esforços para sugerir a seus protegidos ideias salutares. Para o inspirado, é muitas vezes difícil distinguir a sua ideia própria da que lhe é sugerida. O que caracteriza essa última é, sobretudo, a espontaneidade. Para falar, é o que ele está falando, acho que todos nós temos inspirações em alguns momentos. Se você está fazendo um trabalho, né, principalmente trabalho intelectual, ele fala aqui. Você está fazendo um trabalho, você ora, ou mesmo sem orar, você convida naturalmente espíritos que estão naquela sintonia e que vão nos inspirar. E que muitas vezes a gente nem, assim, descobre, né? Não fica assim aparente, assintoso, mas a gente tem as influências. Fazendo um trabalho de arte, ou um estudo, né? Pode falar, Vera. Ou mesmo na orientação de um espírito, eu sou muito inspirada, gente. Eu sou uma média inspirada, e eu acredito que sim. A gente sabe, né, Vera, quando você teve inspiração. A Ana também, ela faz músicas, poesias, é inspirado, gente. Isso não precisa ser só nós espíritas, né? Acho que muitas pessoas que se dedicam à arte, assim, eles recebem inspiração, né? As pessoas recebem. E às vezes a gente nem desconfia. Olha lá, é o que ele fala, é bem espontâneo. Mas aqueles. É tipo de. Vem como se fosse um insight. É, 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 Interessante. é isso mesmo. Então, assim, a minha família é muito grande, então, às vezes, tem alguns festejos, algumas coisas, eles gostam, que quer falar alguma coisa, pede para eu escrever. E, assim, acontece de alguma vez, não vi nenhuma inspiração, mas a maioria das vezes eu consigo. Eu começo e aí vem. Quando eu comecei o COEM, que eu fiz?
eu tinha tanta inspiração que eu tenho um caderninho, que aí eu escrevia o que vinha. Antes do nosso trabalho mediúnico se tornar mediúnico, eu tinha um caderninho. Eu estava sempre escrevendo. Era muito legal. É interessante. É isso mesmo. A gente deveria fazer isso, né? Ele vai continuar explicando que a inspiração torna-se mais evidente nos grandes trabalhos de inteligência. Vamos por os cientistas, né, gente? Eles são inspirados, são inspirados. Eles não trabalham sozinhos. Lá, vai falar. Os homens de gênios, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, oradores, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de empreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os espíritos os julgam capazes, é que, quando desejam a execução de certos trabalhos, sugerem-lhe as ideias necessárias. E, assim, na maior parte dos casos, são médios sem o saber. São médios sem o saber. Todos nós somos médios, né? Entretanto, eles têm uma vaga intuição de uma assistência estranha, já que todo aquele que apela para a inspiração nada mais faz que uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que exclamaria, como é tão frequente, meu bom gênio vem em meu auxílio? E é mesmo, gente. Essas grandes descobertas da ciência, né, dos médicos, eles sempre são assistidos. Todos nós. E mesmo nós, igual você falou, né, Verinha? Você vai escrever lá uma fala para sua família no momento de confraternização, você recebe inspiração, provavelmente, dos familiares desencarnados, né? Só que é tão sutil, porque é claro que, aí, no caso, o médium é inteligente, ele não está também, que às vezes o médium, não, a pessoa não percebe. E outras vezes ela percebe, igual a Ana Luísa falou, puxa, tive um insight, né? Tive um lampejo aqui, mas é claro que não é só do espírito. Não é só do espírito, né? Ou dos espíritos. Dona Nair está quietinha hoje, o que está acontecendo, Dona Nair? Não, estou aprendendo bastante com vocês. Então, tá Ela bom. precisa abrir a câmera, porque ela é muito lindinha, a gente tem que ver ela. É mesmo, você não quer abrir a câmera hoje? Abriu, pronto. Fica aí para a gente te ver. Tá bom. Então, esses são os médios inspirados. Eu acho que todos nós, em alguns momentos, nós somos inspirados. Dependendo do trabalho que a gente está fazendo, né? Eu acho que nós somos, sim. Agora, esse de pressentimento, olha, quem é que não tem um pressentimento? Ou já teve, e de repente você fala, puxa vida, e não é, né? Eu pressenti isso e deu certo, né? Então, vamos ver. São pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras comuns. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista, que permite pressentir as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mais frequentemente, é oriunda de comunicações ocultas que fazem desses médios uma variedade de médios inspirados. Se for ver, Kardec fala isso, né? Não é se for ver, Kardec é que fala isso. Todos nós somos médios. Todos nós. E cada um, né, de acordo com as suas possibilidades. Agora, esses aqui, de pressentimento, de inspirado, todos nós somos para o gasto. Mais ou menos. Agora, esse aqui já é complicado, ó, quer ver? Médios proféticos. É também uma variedade dos médios inspirados. Recebem com permissão de Deus e com mais precisão que os médios de pressentimentos a revelação de coisas futuras de interesse geral, as quais são encarregados de transmitir aos homens
para a instrução desses. De certo modo, o pressentimento é dado à maior parte dos homens para seu uso pessoal. O dom da profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de certa missão na Terra. Se há profetas verdadeiros, por outro lado, há também muitos falsos, que tomam por revelações as fantasias de sua imaginação, quando não são impostores que, por ambição, fazem-se passar por profetas. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. É facilmente identificado por suas palavras e por suas ações. Deus não iria servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Está lá no livro dos Médiuns, na questão 624. Aqui, olha, ele fala que o médio profético é um tipo de médio inspirado, mas o médio profeta, ele tem uma missão maior, só que tem os falsos profetas, haverá falsos cristos e falsos profetas, isso a gente já sabe, né? De vez em quando, eu não é todo dia, mas eu gosto de pegar esse livro, aí eu cheguei nessa página. Aí eu fui lá no livro dos Espíritos ver, mas eu esqueço, eu não estou guardando na cabeça mais. Aí fala que é na página 624, né? Aí eu fui lá, peguei o livro dos Espíritos para me ler. Dona Nair, Dona Oi. Honória, não é na página. Eu acho que é na questão 624. Né? Não, é igual aqui, nós está na 50, vai para 50, não é assim? É isso aí. Eu fui lá, procurei, mas eu não estou guardando na cabeça. Então, Explica direitinho. tem médios que se dizem profetas e anunciam as coisas, mas a gente tem que ficar de olho, né? Porque o verdadeiro profeta, ele é mais comedido e ele fala coisas realmente sem querer alarmar. Agora, os falsos profetas, às vezes, querem fazer alarme, né? Querem criar medo, ou fazem umas profecias que a gente tem que tomar cuidado. Então, não vai acreditando em todos, né? Porque está a recomendação isso, haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente tem que estar atento. Por isso que a gente precisa estudar para ter discernimento, né? Kardec nos alerta muito para isso. Querem falar, meninos ou meninas, né? Que só tem menina hoje. Só tem menininha aqui. A mais novinha é a Maria Verinha. Podemos continuar? Podemos. Está claro, né? Os médios escreventes ou psicógrafos, também já sabemos, mas vamos ver. São aqueles que escrevem sobre a influência dos espíritos. O Chico, o Divaldo, né? E tem outros, claro, mas eu estou dando um exemplo desses maiores. Do mesmo modo que os espíritos podem atuar sobre os órgãos da palavra do médio falante, fazendo dizer as coisas, assim também pode atuar sobre sua mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variedades bem distintas: os mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. Então, o mecânico, gente, o espírito atua diretamente na mão dele, não passa pelo intelecto. É uma mediunidade bem dizer pura, né? Porque o médium é o espírito mesmo. Quando passa pelo nosso cérebro, aí o médium já pode dar os seus deslizes, né? O médium mecânico, o espírito atua diretamente sobre a mão a qual dá a impulsão. O que caracteriza esse gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta da pessoa que escreve. O movimento da mão é independente de sua vontade. Prossegue sem interrupção e sem interferência do médium, enquanto o espírito tiver o que dizer e para quando ele terminar. Então, veja, aqui é o espírito direto, né? Dá para você confiar melhor. Quando passa pelo cérebro do médium, aí já pode começar a ter algumas deturpações. Eu acho que o Chico era assim, o Divaldo,
Não sei de outros. Não sei. Mas é uma mediunidade que é mais mesmo, gente, para ensinamentos, que é igual outro dia eu falei lá no Coen. Veja bem, um médium e que está em um espírito, aliás, um espírito que está em sofrimento, que é levado numa casa espírita para desabafar, para pedir socorro, gente, ele não quer escrever, né? Porque escrever dá mais trabalho. Ele está naquele estado que ele quer falar, né? Você chega uma pessoa para você que está em estado de sofrimento, você dá um lápis ou uma caneta para ela escrever, ou pede para ela falar, ela vai querer falar, né? Que é mais fácil dela desabafar os seus sentimentos. Agora, você pega uma obra da Joana de Ângeles, uma obra de Emmanuel, aí o espírito vai diretamente na mão do médium, são médios também preparadíssimos, né? E aí vem o texto com mais clareza, com mais ele é mais fidedigno, né? Ah lá, agora ele vai falar do intuitivo, a transmissão do pensamento é feita através do próprio espírito do médium. O espírito estranho, nesse caso, não atua sobre a mão para guiá-lo, atua sobre a alma do médium, com a qual se identifica e a qual incute sua vontade, suas ideias. Esta recebe o pensamento do espírito estranho e o transcreve. Nessas condições, o médium escreve voluntariamente e tem consciência do que faz, embora o pensamento não seja dele. Então, passa pelo médium, ele sabe o que ele está escrevendo, né? E muitas vezes, bem difícil para o médium distinguir o pensamento próprio do sugerido. E este fato faz com que muitos médiuns dessa espécie duvidem da faculdade que possuem, porque é tão assim interligado que o médium fica em dúvida. É igual o médium, não é só o escrevente, é o psicofônico também. Porque o espírito se aproxima, começa a dar ideia, mas não é assim com tanta clareza. Às vezes pode ver que o médium fala assim, gente, não sei se é meu, se é do espírito, porque fica muito interligado. Reconhece-se quando o pensamento é sugerido, por nunca ser preconcebido. Nasce à medida que o médium escreve, comumente uma ideia contrária a alguma outra anteriormente formulada. Pode mesmo estar acima do dos conhecimentos e da capacidade do médium. Eu vou terminar aqui, a gente começa a falar. Há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste que a primeira, a intuitiva, se restringe, na maioria das vezes, a questões da atualidade e pode aplicar-se a fatos fora dos limites da capacidade intelectual do médium. O médium poderá tratar por intuição de um assunto que lhe seja completamente estranho. A inspiração abrange um campo mais vasto e vem geralmente em auxílio das capacidades e das preocupações do espírito encarnado. Os traços de mediunidade, nesse caso, são geralmente menos evidentes. O médium semimecânico ou semi-intuitivo participa ao mesmo tempo das duas últimas espécies mencionadas. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. Se é mecânico, não passa pelo cérebro, é mecânico. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico sente que lhe é dado um impulso na mão, malgrado seu, quer dizer, mesmo que ele não queira. Porém, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve à medida que as palavras vão se formando. No primeiro, o pensamento segue-se ao ato da escrita, no mecânico. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha. Por exemplo, no caso do Chico, eu já ouvi falar, não sei vocês, eu quero que vocês me ajudem, que às vezes, por exemplo, quando o Chico foi escrever aqueles livros lá, os Paulo Estevam, 2000 anos, parece que ele era levado para ver a cena, ele via a cena, estava lá no registro, como se
A nossa reunião aqui, a gente está gravando. É como se depois alguém fosse ver a gravação, vai se lembrando daquilo e vem e escreve. Diz que o Chico vinha. No caso do Divaldo, eu honestamente nunca ouvi falar. Por exemplo, os livros, né, Ana, da Joana de Andes. Será que ele escreve, é mecânico? Ou será que a Joana de Ângeles vai ditando para ele e vai passando pelo nível cognitivo dele? Eu não sei como é que é. Vocês já ouviram falar? Eu também não ouvi falar, não. Ô, Marlene, agora eu vou te contar um negócio que hoje o menino que entrega livro me contou. Ele falou que foi numa palestra que o Divaldo veio fazer na Pestalozzi. Ele falou que foi levar 2 livros de presente para ele. Falou, a minha mulher embrulhou bem bonitinho, um embrulho bonitinho, eu fui levar. Aí chegou lá, ele não ia participar da palestra. Aí que o moço falou, quem não for participar, quem não for comprar o livro para participar, sai da fila para dar lugar para os outros. Eles que continuam na fila, né? Aí a hora que chegou a vez dele, ele entregou o livro para o Divaldo. Aí o Divaldo falou para ele assim, olha, só que eu tenho 100 livros para me ler, que eu preciso de ler. Aí ele falou assim, não, o senhor pode dar para quem o senhor quiser, né? Passa para frente. Aí ele falou que andou um pouquinho, aí o moço chamou ele, vem aqui, vem aqui. Aí o Divaldo falou para ele assim, olha, você me perdoa, me desculpa, porque a Joana de Anjos falou que é o primeiro livro que eu vou ler, esse. E era o livro do pregador. Falei assim, nossa, ele é tão pregador, hein? E levou uma pregada da outra, né? Falou assim, não, você me desculpa, porque eu vou ler. Ela falou que eu vou ter que ler esse aqui primeiro, o primeiro que eu vou ler. A Joana chamou a atenção dele. Mas que livro é esse, dona Honória? Oi? Que livro é esse? É o livro que fez, que saiu lá do João Berdel. Eu chamo o Pregador. Eu não sei se ainda tem esse livro aqui, que eu andei dando livro dos outros. É muito bonito os livros que saem de lá. Falar nisso, você já acabou de ler o livro, Ana, dos Freud? Está fechado. Não, de vez em quando eu vou lá e dou uma olhada, muita Eu coisa. também, eu terminei a semana passada de ler aquele livro, que eu falei para o menino, eu já até esqueci o que já li, porque lia É muito difícil, é muita minha coisa. vista anda muito ruim. Aí, às vezes, eu estou lendo de óculos e vai sumindo a letra. Falei, eu tenho que ver, eu ir no médico, ver o que é isso. Mas A minha vista também está até o ruim. final. Esse livro também é assim, às vezes eu pesquiso alguma coisa, mas ler de cabo a rabo, eu não li, não. Falar a verdade, gente. Como? Eu nunca li esse livro assim, do começo ao fim. Eu já vi algumas coisas, fiz alguma pesquisa, mas E nunca é li. muito grande, é 500 e tantas páginas, ele é grosso. É Eu li um pouco, parava, li um pouco, e depois eu larguei muito tempo. Acho que esse livro está aqui, já deve fazer uns 2 anos. Aí hoje eu entreguei para ele. Acabei de ler. Bom, Ele então... fala muito no Allan Kardec, ele fala muito no Chico Xavier. Eu gostei do livro. Não, é bom, sim. Nossa, gente, espera aí. Agora, medos de pressentimentos. Me perdi aqui. Não. 51 já? É 51. Vai explicar agora. Sendo o médio apenas o instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho, seguindo a impulsão mecânica que lhe é dada, não há nada fora dos seus conhecimentos que ele não possa fazer, se for dotado da flexibilidade e da aptidão mediúnica necessárias. É por isso que existem médios desenhistas, pintores, músicos, versejadores, mesmo que desconheçam as artes do desenho, da pintura, da música ou da poesia, existem, né, sem eles terem essa habilidade. Há médios iletrados que escrevem, embora não saibam ler nem escrever. Médios polígrafos que reproduzem diversos tipos de escrita.
sendo esta, às vezes, perfeitamente igual à que o espírito tinha quando vivo. E médios poliglotas que falam e escrevem língua que desconhecem completamente. Tudo isso é possível, gente, mas não é fácil, não, viu? Não é comum, não. Não é comum, não. Aquele médio, Ana, o Gasparetto, nossa, eu tive a oportunidade de ver, acho que a Ana viu, não sei se alguém mais aqui viu. Ou o cara pintava, gente, com os 2 pés, com as 2 mãos, cada um era um pintor. Ele era um fenômeno extraordinário, né? Nunca vi isso na minha vida. Agora, eu não sei se ele tinha o dom da pintura. O que você acha? Você sabia, Ana, se ele tinha o dom da pintura? Olha, eu não sei se ele tinha o dom, não. Mas que era uma coisa extraordinária, era mesmo, como você está dizendo aí, né? Incrível. A gente Igual caiu... aquela Valdelice também, né? Que vem aí, ela pinta com as mãos, né? Com os pés, ela pinta. É muito interessante. Muito interessante. E não tem... adianta a gente pelejar para eles virem. Eu já pelejei. Eles não vêm, não. Você sabe que é mesmo, Ana? Vem mesmo. Igual aqui fala que pode falar em várias línguas. Então, o que Kardec está falando? Que tudo é possível. Só que a gente tem que saber que não é muito comum isso aqui, não. Né, não. Isso é raro, né? Quando eu pintava, sabe? Eu concentrava, eu pelejava, mas nunca apareceu ninguém. Era a minha pinturinha mesmo, nada de extraordinário que, assim, chamasse atenção. Ô, Ana, mas ainda é melhor que eu, bem, que além de não ver os amigos espirituais, eu não sei pintar. Sou péssima, não sei fazer um... Meu neto desenha melhor que eu. Então, você ainda está melhor. Mas tudo é possível, né? Agora, o que os espíritos dizem? Kardec mesmo fala. Que, por exemplo, poliglota, ele vai falar em outra língua, mas é porque ele tem no arquivo de outras encarnações. Também não é muito fácil sair falando em chinês aí, em outras línguas. Não é fácil. Tem médico que fala? Tem. Eu já vi também, o Divaldo mesmo, e já vi outros. Ele, não sei se era num seminário ou num congresso, em outro país, ele fala em francês correntemente. E escreve em francês de trás para frente, que é a escrita especular, né? Você põe no espelho e você vê, senão... Gente, mas não é comum. Ele mesmo não faz isso toda hora, né? Mas tudo é possível. Porque se o espírito quer e o médium é um médium que tem facilidade, é possível, claro, né? Eu acho que dá para a gente ver só o último e pronto. Médios curadores, agora, né? Aqui, ó, esse também a gente sabe que tem, né? Médios curadores, tem. Vamos ver como são esses médios curadores. Esse gênero de mediunidade consiste na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um simples gesto, sem o auxílio de qualquer medicamento. Então, são os médios curadores, né? Essa faculdade, incontestavelmente, tem por princípio o poder magnético, mas dele difere. É o que o Dolfinho está explicando, que nós estamos estudando, né, Verinha? Mas dele difere pela energia e pela instantaneidade da ação, ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico mais ou menos longo. É o que o Mário quer fazer, Ana, e quem não ouviu, né, a Maria, eu acho que não ouviu, né, a dona Nair, no Hospital Allan Kardec. Eu ouvi ele falar. Você ouviu? Eu vi depois, né?
Isso. Até a hora que a menina lá, a Alcione, fala do curare, e ela Isso, falou que existem outros, né? é. Aí eu falei, ó, tem o cannabis, que é tão comum, né? Então, Inclusive é receitado para autismo, né? é. Até a dona Honora também falou isso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar se souberem agir convenientemente. Sua ciência é adquirida e nos médios curadores a faculdade é espontânea. Então, no magnetizador, ele vai estudar, igual o Reiki, né, Ana? Nós fizemos o curso, a gente tem a técnica. Agora, o médio curador, a faculdade é espontânea. E alguns a possuem sem nunca terem ouvido falar em magnetismo. Olha que interessante. A gente sabe de médio curador, né? A faculdade de curar pela imposição das mãos tem, evidentemente, por princípio, um excepcional poder de expansão de fluidos, acrescido de diversas causas, dentre as quais convém colocar em primeira linha a pureza de sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de aliviar dores, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as boas qualidades morais. A dona Honória, por exemplo, ela benze. O que é a benzeção? É o passe. Mas ela tem também os fluidos que proporcionam essa capacidade. Ela conhece algumas plantas, né, dona Honória? Então, é isso, olha lá. O poder magnético é puramente orgânico, É verdade. como acontece com a força muscular. Pode ser concedida a qualquer um, mesmo ao homem perverso. Mas o homem de bem serve-se dele exclusivamente para a prática do bem, sem pensar em interesses pessoais ou na satisfação de seu orgulho ou na sua vaidade. Seu fluido purificado possui as propriedades benéficas e reparadoras que pode ter o do homem cheio de vícios ou interesseiro. Então, às vezes a pessoa tem o dom e ela não é uma pessoa que tem moralidade, né? Mas se ela tiver moral, é melhor. Ela todo... Pode falar, Ana. E como que funciona esse magnetismo, Marlene? No caso do passe, assim, passe magnético. Então, o passe magnético puro é só da próprio magnetizador. Ele tem essa possibilidade. Aquele Jacó, até o Mário disse que eles fizeram o curso, acho que vai trazer, ele vai trabalhar aí no Allan Kardec, a Anatélia mandou convidar quem quiser, mas ele vai começar em novembro, vai dar curso e tudo. Agora, quase sempre o magnetizador, se ele é espírita, ou não espírita, mas religioso, aí pode somar junto com os espíritos, mas ele de si próprio, ele tem esse magnetismo. O Kardec mesmo estudou muito com o Mesmer, né? E o que é? Espírita. O que é esse magnetismo? É o magnetismo do próprio espírito mesmo, né? Ele tem essa faculdade aí. Assim, Eu acho que é o magnetismo do médium. do médium, né? Da pessoa, né? Espírito. Mas o que é o magnetismo em si? Ai, Ana, não. É uma energia grande e forte que transmite a bonança para aquela pessoa. É o magnetismo do ser É o humano. campo, né? Nosso planeta tem um magnetismo. E nós também temos. Nós temos também. Temos esse poder de atração, essa força. É uma força. É uma verdade. força. É interessante. Vamos ver, depois a gente pode estudar mais isso até lá no Hospital Allan Kardec, mas vamos terminando aqui. Aqui eu acho que eu vou parar, gente, porque senão vai ficar corrida, é ruim. Para que correr, né? Então, vamos parar aqui nesse todo efeito mediúnico. Aí a gente continua. Ô, Ana, mas aí a gente vai estudando melhor esse magnetismo aí. Mas, ai, Verinha, pode falar, bem, pode falar.
Podia chamar o Dolphin para vir um dia, né? Para explicar, Então, porque ele é tão mas- bom, né? Ô, Ana, nós te convidamos para você entrar lá na quarta-feira, você não quis entrar, né? Talvez você já tenha outro compromisso e tal. Mas o que que o Adolfim? Eu fiz a pergunta sabendo e ele confirmou que mesmo a pessoa que pratica o magnetismo, que não acredita, humano, magnetismo humano, que não acredita nos espíritos, os espíritos estão auxiliando a si mesmo. Isso mesmo, é assim. Vera, na quarta-feira, eu participo de um estudo online, mas com pessoas fora daqui de Franca. A Ana Aí não não entra, dá, fica difícil para ela. fica corrido. Porque o mar é das 7 às 8, né? É. Aí fica muito corrido. Mas quando ele for fazer esse trabalho no hospital, ele falou, ele vai divulgar melhor depois, né? Às vezes a gente pode, eu tenho vontade. Eu tenho Eu vontade. vi a palestra do Jacomelo, mas eu ouvi uma vez. Isso Eu aí também, é só palestra uma de vez. estudo. Isso é de estudo, isso aí é para estudar, né? Para fixar. Mas diz o Mário que tem experiências comprovadas mesmo. Porque, pelo que eu sei assim, do magnetismo, é um campo de indução que nós temos, certo? Forma um campo em volta de nós. É o campo energético, né? Que vem a natureza, que vem esses fenômenos todos e nos influencia para que a gente possa doar um passe magnético, né? Fazer alguma cura para aquela pessoa. É assim que eu aprendi. É um campo de força, né? É, Um campo de força. isso. Bom, gente, então podemos encerrar. Você encerra para nós, Maria? Sim, Mas a semana que vem a gente continua aqui, vai continuar no magnetismo. tá. Vamos dar um jeito aí de estudar aí um pouquinho, né, sobre o magnetismo. Eu sempre tive vontade de saber certinho sobre o magnetismo. Então tá bom aí. Lembrando também da Ana, que deu a palestra lá, foi muito boa. Ana, assisti 2 vezes. Eu gostei muito. Obrigada. Maria, você assistiu 2 vezes, então tá bom, filha.